Uhum. Lembra que eu falei que tinha algo para falar sobre isso, que eu iria chamar ainda de teoria? Isso, manda ver aí, manda ver que eu quero ouvir. Então, não é um assunto, olha, não é um assunto fácil, exige meditação. Pode ser que eu esteja errado em alguns pontos, mas vê bem, uma hora, vira e mexe, você vai encontrar pessoas falando de estrelas errantes, não é? E é atribuído aos planetas. Olha, o que, que eu entendo que aconteceu? Assim, eu vou falar algo, não estou dizendo que é isso, vocês vão meditar, entendeu? A gente vai construir um pensamento. Eu vou mostrar pela perspectiva bíblica, aspas, o que, que seriam esses astros. O que, que Deus poderia estar falando. Não tem um salmo que diz que o céu revela a glória do Senhor? E manifesta ali o seu poder? Tem um salmo também que diz que o sol sai Sim, como um rei para governar, etc, se né? não me engano, a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É isso daí, você mencionou melhor que eu. É isso daí. Então, olha só, Deus É ele isso. deixou um tipo de evangelho escrito no céu. Por exemplo, o relógio, olha para o céu. Um evangelho, olha para o céu. Você vai observar que a lua tem as suas fases, que o sol tem a sua função, que eles se movimentam. Então você vai ver que Deus está deixando um tipo de evangelho de testemunho para todas as nações no céu. É claro que precisa da palavra sendo pregada, mas o que, que aconteceu? Irmão, lembra lá em Apocalipse, quando o Senhor, Apocalipse 1, ele se apresentou e ele estava ali diante da menorá, daqueles 7 castiçais, e João falou, o Senhor Jesus falou, João, eu vou te explicar aqui o mistério dos 7 castiçais e das 7 estrelas que você viu na minha mão. Aí ele abriu a mão e falou, essas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E as 7 castiçais? E as 7 igrejas? São as 7 igrejas. Aí a gente fica um pouco perdido, né? Bom, qual que é o mistério nisso? Falou que os 7 castiçais, que era a peça da menorá da antiga aliança, que dava fogo ali, que é muito complexo isso, irmão, estou resumindo. Falou que uma coisa é outra, isso é aquilo, isso seria o mistério? Não. O Senhor estava falando coisas profundas, ao ponto de que quando você for estudar, a equação que você vai ter é que aqueles 7 castiçais falam das 7 igrejas literais que estavam na época e refletem um assunto espiritual para o futuro, que é a plenitude do povo de Deus. É como se você olhasse a cruz de Cristo, fala de Cristo morto, Cristo que morreu. Mas quando você olha a menorá, você vê Cristo ressuscitado e formado na igreja. A igreja está em plenitude. Você pega as festas do Senhor e coloca ali nas 7 igrejas, e ali tem uma multidão de revelação. E quando o Senhor abriu a mão e mostrou 7 igrejas e 7 estrelas na mão do Senhor Jesus, eu acredito que isso provocou o diabo, mas provocou muito ele. Ao ponto de que ele iria arrumar um jeito de mexer com essas coisas e bagunçar a criação do Senhor. O Senhor se mostrou com o rosto como um sol. O rosto do Senhor Jesus estava como o sol em Apocalipse. O diabo falou, o sol, ele se revela muito como o sol. Eu posso criar um Deus sol aí no lugar disso. E posso dar um sentido diferente para essas coisas. É só esperar o tempo avançar. Aí o que Interessante. acontece? Então, mas olha só como vai ficar complicado. Aí o que o diabo fez? Ele planejou, ele conseguiu manipular o mundo, porque ele é o sedutor do mundo inteiro. Ele seduz o mundo inteirinho, Apocalipse 12. Aí ele pegou a terra, chamou de planeta e foi trabalhando nos homens, né? Ele é paciente. Ele pegou a Terra, chamou de planeta, colocou junto no contexto daqueles astros que a gente vê no alto. Então, ele pegou o Sol, tirou a Terra do centro, colocou o Sol no centro e fez toda aquela coisa. E criou gravidade, foi usando homens e foi criando teorias. Todos homens que não olham para a Bíblia e não aplicam a literalidade na Bíblia e que se afastam das escrituras e do seu criador por causa disso. E ele cria um engano. Aí o que acontece? Se você pegar e tirar a Terra daquele conjunto de planetas, já não ficam 8, ficam 7, não é? Imagine, pega a Terra agora, tira ela daquele terceiro ponto, tira o Sol, Exato. coloca a Terra no lugar do Sol, pega o Sol, diminui ele bem pequenininho, deixa uma bolinha bem pequenininha, coloca ele no alto, aí ficam 7. Tá pegando o que eu tô Fora querendo a dizer? briga. Tô, com certeza. Fora a briga que tem aí se Plutão é ou não um planeta e rebaixaram ele e tal.
Mas eu estou entendendo o que você está querendo dizer. Vai chegar lá nos sete caixas de sais, se não me engano, né? Vai, vai chegar aí, olha só. Aí, irmão, a gente fala. Teoria pesada. Exige muita meditação, mas fica aí para os irmãos meditarem. Aí Mas tá essa questão, interessante. A ideia é interessante. aí fica essa questão, ó. A gente fala estrela errante porque a gente ouviu isso em algum lugar. Olha onde apareceu. Você me permite aí, irmão, falar uns 10 minutos? Depois eu jogo a bomba em cima de vocês. Me fala o que você pensa sobre isso. Ó, só um pouquinho aqui. Nós já estamos com 1h15 de live. Quando eu trago uma pessoa que é a primeira vez, eu costumo não segurar ela muito, não, até porque a pessoa pode, fiquei lá, falei pra caramba. Pra mim tá um tempo ótimo de live. Quer continuar falando? Tá tranquilo, tá? 10 minutos eu termino isso. Você que manda. Acredito que haverá outras. Depois você me convida lá no teu canal também. Mas pode falar. Se você, por mim, ó, eu deixo o convidado bem à vontade. Pode ir, tá tranquilo. Beleza, vamos lá. Depois eu também quero te fazer algumas perguntas que eu preciso entender algumas coisas que eu não entendo. Claro, e eu acho que você vai conseguir explicar para o pessoal. Aí, irmão, Judas 1, verso 13, é onde aparece o texto que a gente repete, a gente usa. Olha só, Judas está falando assim. Ai deles, Judas 1, verso 11, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos pela ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são rochas submersas. Em vossas festas de fraternidade, banqueando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, desses desprovidas, duplamente morta, desarraigadas. Está aqui agora, ó. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, e estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Ó, estrelas errantes. Ele está comparando homens rebeldes que se desviaram dos mandamentos de Deus com estrelas errantes. Da onde Judas tirou isso? No contexto ele vai citar Enoque, não vai? E no livro de Enoque, o Senhor mostra 7 rochas queimando, ardendo em fogo no alto. No alto. E aí Enoque fala para o anjo, o que são essas rochas? Aí lá está escrito, elas são estrelas errantes, que não compareceram no tempo determinado para se reverenciar diante do Senhor, pelo que o Senhor as prendeu e colocou no alto. Ou seja, o Senhor, quando teve a rebelião no céu, alguns anjos ele aprisionou debaixo da terra, como Judas fala aqui. Outros ele deixou aí na terra para provocar os homens, para tentar os homens. Não que o Senhor tenta os homens, mas para pôr em prova. São espíritos que estão aí na terra. Outros ele prendeu no céu. E o Senhor escolheu 7 delas e aprisionou no céu. Vai prestando atenção. Isso aqui é uma teoria. Eu usei o livro de Enoque, mas você pode dizer, eu não acredito em Enoque, porque eu vou mostrar na Bíblia isso. Não, estou entendendo. Perfeito. Eu estou entendendo. Eu já estou entendendo. Estou entendendo. Tá entendendo, né? Pode ir. Eu nunca parei para pensar, mas é aquilo. Livro apócrifo não serve para nada, né? Alguns falam, isso aí não foi inspirado. Aí a gente despreza. Mas esses livros lançam luz no nosso entendimento. Eu estou entendendo onde tu está querendo chegar, mas vai lá. Não vou te interromper, não. Eu fico empolgado. Vai lá. Beleza. Então, aí o Senhor aprisionou 7 estrelas errantes, ou seja, 7 anjos que foram rebeldes ao Senhor. E ele poderia aprisionar embaixo da terra, poderia aprisionar em qualquer outro lugar. Ele falou, não, eu vou deixar lá no céu, junto com o sol, com a lua e com todas aquelas estrelas. Vou aprisionar 7 deles lá. Vamos ver se isso é bíblico. Eu estou dizendo que Judas tirou isso do livro de Enoque. Porque ele comparou homens rebeldes que se desviam do Senhor com estrelas errantes. E tem que ter um ponto na Bíblia onde ele tirou estrelas errantes. Ele não está inventando isso de si só, ele citou Enoque. Então, olha só, Jó 9:9. São textos curtinhos agora. Jó, capítulo 9, verso 9. Diz assim:
Eu nem sei de onde que lê, mas é um discurso de Deus com Jó. Jó 9, verso 5. Ele é quem remove os montes, sem que saibam que ele na sua ira os transtorna. Que move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Que fala ao sol, e este não sai. E sela as estrelas. Quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Que fez a Ursa, o Órion e os 7 estrelos. Olha só, a Ursa, que é aquele montão de estrelas, o Órion e os 7 estrelos. Aí a gente não sabe o que é o 7 estrelo aqui. É uma palavra hebraica para falar de um conjunto de 7 estrelas. Aqui já começou a nascer o assunto, 7 estrelas. Aí você vai em Jó 38, o assunto se repete. Jó 38, e aqui ele acrescenta algumas coisinhas. Jó 38, verso 31. Verso 29, né? Vamos lá. Ó. De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz? E quem dá a luz a geada no céu? Ele está perguntando para Jó, sempre fazendo perguntas, né? As águas ficam duras como a pedra, a superfície das profundezas se tornam compacta. Ou poderás tu atar a cadeia dos 7 estrelos, ou soltar os laços do Órion? Ainda diz aqui, no verso 32, ou fazer aparecer os signos dos zodíacos e guiar a ursa com os seus filhos? Aí você fala, que linguagem pesada. Tá, mas o Senhor está falando coisas aqui. Ele está falando, Jó, você pode desatar as cadeias dos 7 estrelos? Desatar é desprender. Ele está falando assim, Jó, você não sabe que eu prendi 7 estrelas no alto? Você consegue ir lá e desprender elas do seu lugar? Você não consegue. E isso é que Deus está falando. Agora o que vai ficar mais claro, vai fechar aqui em Amós, irmão, é o último. Isso daqui vai ficar muito claro. Amós, capítulo 5, verso 8. O contexto, para resumir. O Senhor está chamando Israel ao arrependimento o tempo todo. Ele está falando, volta, se arrepende. Se vocês voltarem para mim, eu vou estar no meio de vocês como vocês dizem. Me busquem, não me busquem em vão, etc. Resumir. Aí no verso 7 ele fala assim, vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. Vamos ver se a terra aqui, o formato da terra não está envolvido nisso. Procurai o que faz o 7 estrelo e o Órion e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, o que chama as águas do mar e as derrama pela terra. Senhor é o seu nome. Aí ele falou aqui, procurai o que faz o 7 estrelo. Tá bom, o que tem a ver uma coisa com a outra? O Senhor está falando, se arrepende, volta para mim, eu vou me compadecer de vocês. Procurem aquele que faz o 7 estrelo. Procura, vocês vão entender. Deus está falando procura porque era para a gente procurar onde se originou o assunto, que era no livro de Enoque. Agora, o que tem a ver uma coisa com a outra, irmão? Era para o povo entender o seguinte, antes de eu fazer o homem, 7 estrelas importantes se rebelaram contra mim, pelo que eu amarrei elas e deixei no alto, para exemplo para todos. Procura isso que vocês vão entender. Se vocês não se converterem, aí entra a mente de Judas. Esses homens que se banqueteiam convosco, que são pastores que apacentam a si mesmos, são como estrelas errantes. Olha só, o Senhor, assim como aprisionou essas estrelas errantes no alto, ele vai aprisionar homens. Aí Judas fala, esses foram feitos para serem aprisionados. A mesma linguagem. Aí vamos para o esquema todo. Judas está falando de algo profundo, que se originou em Enoque, que aparece em Jó e que aparece em Amós. Aí quando o Senhor Jesus ele abre a mão e mostra para João 7 estrelas, ele está mostrando todos aqueles filhos de Deus. Estrela fala de ressurreição na Bíblia, o homem foi feito do pó da terra, mas vai ser como as estrelas do céu. E uma plenitude, um conjunto de 7 estrelas que seria a sua esposa e que são livres, que não são aprisionadas. Por isso que ele conectou 7 estrelas com as 7 igrejas. Quando o diabo viu isso, ele entendeu a mensagem. Ele falou, miserável, está atacando na minha cara, o que ele fez? Mas ele vai ver o que eu vou fazer no futuro. Aí ele bagunçou a organização do sistema que o Senhor criou, pegou o sol, tirou a terra do centro, colocou o sol, catou a terra, colocou como planeta, e agora a gente vê o sol
como o Deus lá enorme, né, gigantesco, e aqueles planetas sem função nenhuma. Agora, pela perspectiva da Bíblia, a gente vê que essas estrelas têm uma função, é avisar todo homem. Toda vez que você olhar para o alto, lembra que o Senhor aprisionou anjos, ele vai aprisionar você se você se rebelar contra os mandamentos. Porque foram pessoas que tinham os mandamentos do Senhor. E diz lá no livro de Enoque que são anjos que não compareceram nos tempos determinados. E a palavra tempo determinado na Bíblia é usado para as festas. Ou seja, quais são as festas do Senhor para a gente hoje? A Páscoa, os asmos, as primícias, o Pentecoste. O Senhor é o nosso Cordeiro Pascual. Primícias é vida de ressurreição. Pentecoste é o poder do Espírito Santo. Trombetas é anunciar o Evangelho. Dia da expiação é quando o Senhor vem e tabernáculos é o milênio. Se a gente se rebelar contra isso daí, que são 7 festas, ele também vai aprisionar as pessoas. O que eu entendi é que o Senhor está dando um recado. Tipo assim, no céu tem o sol, que é o sol da justiça, a lua, que é comparada à glória da igreja, as estrelas que falam de ressurreição, mas também tem os rebeldes. Ou seja, o evangelho está no céu, sendo pregado, e o diabo distorceu isso, desconfigurou tudo, ao ponto de que a gente não sabe nem falar muito bem o porquê que aquelas coisas estão no céu, qual é a função desses 7 planetas, que não são planetas, são estrelas errantes. Então, isso daqui eu chamei de teoria como respeito à mente dos irmãos que talvez ainda não tenha entendido o que eu estou querendo dizer. Mas eu acredito nisso como uma perspectiva bíblica, que eu acredito que essa é a mensagem que o Senhor está dando. Olha, excelente. Assim, eu não tenho nem muito o que falar. Tão impactado. Isso é uma revelação, sim. É uma revelação. É o que você falou, do ponto de vista bíblico. Olha, eu fico pensando assim, realmente teve na nossa cara e a gente não via. Você está vendo como a discussão da Terra plana parece que a gente está lendo a Bíblia tudo de novo? Você está vendo onde a gente chegou? Onde a gente chegou falando de Terra plana? Pelo amor de Deus, é assim. Eu nunca parei para pensar nisso que eu ouvi, isso tudo que você falou. Assim, irmão, eu nunca falei isso no canal. Nunca falei isso no canal. Está na Bíblia. Quantas vezes eu já li isso, meu Deus do céu? Mas, cara, assim, esse assunto realmente é muito importante. E é por isso que tem tanta fúria contra ele. Tem tanta perseguição midiática. Nos acusam, às vezes, de crime, de estelionato, de um monte de coisa, um monte de coisa. É, assim... É incrível. Eu fixei o comentário dele aqui, ó. Israel Carlos pediu para você ler 2 Pedro 3,5. Ok, eu separei aqui, eu vi, né? Mas vamos ver, eu não entendi a conexão. 2 Pedro 3,5. Porque deliberadamente se esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Eu li, mas talvez a conexão esteja no contexto, eu não entendi. Porque quando ele colocou o comentário, talvez a conexão estava lá. Voltando para a questão do planeta, assim, o que eu entendi de toda essa teoria, para mim, ela tem muito fundamento com todas as narrativas bíblicas que foram colocadas aí. Se esses 7 errantes eles não fossem colocados nos céus, né, fossem aprisionados embaixo da terra, a gente não ia ver, a gente não ia, né? A gente não ia saber. Então tá lá, serve para sinal. Agora perceba uma coisa: o que a ciência moderna faz com os planetas? Ela presta culto a eles, porque todos eles têm o nome de um deus. Marte, deus da guerra. Olha romano. Só. Saturno é um deus, Netuno é o deus das águas, mitologia grega também, se não me engano, deus dos mares. Vênus é uma deusa. Até arrepiou aqui, ó. Pois cara, quando tu tava falando, eu tava pensando assim, meu Deus do céu. Entendeu? O espaço. Não deu, peraí. Caiu aqui. Internet?
Em nome de Jesus, sossega aí. Hoje tá uma dificuldade aqui, vou te falar, hein? Hoje está furioso. Vou te falar. Voltou aí? Voltou. Então, como eu estava falando, e tem um versículo, só não me lembro agora onde está escrito, mas ele é do Antigo Testamento. Está dizendo para não adorar aos exércitos dos céus, nem ao sol, nem à lua e nem às estrelas. Cara, é totalmente ao contrário do que a ciência moderna faz. Ela idolatra os astros e diminui a Terra. Tanto que o Carl Sagan, na década de 70, 80, ele dizia que a Terra é um pálido ponto azul. Ó, reduzindo a Terra a um negocinho de nada. Não, cara, biblicamente a Terra é o centro da parada toda. É o cenário de toda a criação, da batalha espiritual, da batalha dos anjos, a queda dos caídos, tudo tem a Terra como centro. Então, assim, é realmente tempo de separar os que creem na palavra daqueles que não creem. São coisas, assim, realmente edificantes. Pessoal, obrigado. Tem mais de 1.700 pessoas na live com a gente. Eita, muito nunca bom, vi isso é tanta excelente. gente numa live assim.